De volta com o Rio Claro Notícias de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre o setor de construção civil. Hoje, a convidada aqui conosco é a Márcia Freitas, empresária do segmento. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Então, a gente vai dar mais algumas informações importantes a respeito desse segmento tão importante para a nossa economia. Márcia, 2015 vem para tirar um pouquinho aquela impressão chatinha de 2014, né? Vamos começar 2015 com o pé direito, né? Vamos parar um pouco de falar de crise, de inviabilizar os projetos. Ela existe, isso é fato, a gente reconhece, mas eu acho que a palavra para 2015 é se reinventar, né? Procurar novas possibilidades, novos horizontes, não deixar a crise se abater. Tanto no nosso psicológico quanto no nosso negócio mesmo, ela existe, é fato, mas nós temos saída, cada um com as suas peculiaridades de cada negócio, e ter essa visão de driblar a crise, porque ela existe. Tem que dar desde um que jeito, eu me entendo, né? por gente, eu venho acompanhando, né, um pouco que a gente sabe de economia, a gente vem acompanhando. Existiram várias crises em épocas diferentes e foram superadas. Por que nós não vamos superar mais essa, né? Então, com certeza. E o ano passado, a gente tem recebido aqui vários representantes do segmento da construção civil, falando que o ano passado não foi aquele ano assim. Tiveram 3 grandes eventos, né? O Carnaval, como sempre, todo ano tem, mas foi tardio, foi em março, depois veio Copa, depois vieram as eleições. Quer dizer, na verdade, e mesmo assim o primeiro semestre não foi de todo mal, foi mais o fim do ano. E nesse ano falaram que já reaqueceu. Você já sentiu essa diferença também? Já sim. Dezembro ele foi atípico, ele foi um mês que normalmente para a loja, no segmento de construção civil, o consumidor final ele perde o foco da construção e vai para as compras, né? O nosso foi o contrário, acho que estavam ali num pé de reforma, de construção, e todo mundo veio correndo, querendo terminar a obra, querendo dar um toque especial na casa, porque talvez ia receber. Então, o dezembro já deu uma aquecida e eu senti que as pessoas estão reanimando, sim, para 2015. Lógico, existe um medo, né, assim, de grandes investimentos. Uma obra, por exemplo, que o meu cliente chega com uma planta inteira da casa para realizar a construção ou uma reforma, ele vai fazendo por etapa, então isso é uma percepção nítida, que as coisas estão, quando a gente fala desacelerou, é nesse sentido, elas não estagnaram, não pararam de acontecer. Então o consumidor está mais cauteloso, está procurando uma alternativa diferente do que é o que ele tinha em mente, para viabilizar a finalização da obra, da reforma, do projeto dele, enfim. No caso, pelo que você está me falando, então o consumidor, o que ele faria em menos tempo, ele não está deixando de fazer, está fazendo em etapas mais planejadas, é isso? Exato. Planejamento é a palavra do momento. Exatamente, planejamento, foco, né? Se nós perdermos o foco no momento de crise, que nós insistimos em dizer que não estamos, mas estamos, porque a gente quer ser positivo e não queremos ficar falando em crise, o momento é foco, o cuidado, o planejamento é chave, né? Talvez aquilo que nós iríamos fazer agora esperar um pouquinho mais. Então, quando a gente fala de desaceleração, a gente está freando mesmo nos investimentos, sejam eles pequenos ou grandes. A mudança do nosso comportamento, até dentro da nossa casa, o consumo, a falta de água é uma realidade. Então, nós temos que mudar o nosso comportamento, né? O brasileiro, tudo em abundância. A gente já vê outros países que já têm uma preocupação com toda essa questão de energia, de água, já tem um cuidado. Então, mudança de hábito, eu acho que esse ano a gente vai ter que readequar a nossa realidade. Então, se a nossa realidade é não viver com X e com Y, vamos readequando, vamos cortando gastos. Vamos só com o X, né? Sem Exatamente. o Y, por enquanto. E vamos viver do jeito que dá. Então, acho que o brasileiro, ele consegue sim, ele tem esse jogo de cintura e é hora dele usar, né? Você acredita que os setores da construção civil, eles estão preparados para realmente atender essa flexibilidade do consumidor? Por exemplo, produtos bons também, mas talvez não de um custo tão alto, mas que vão atender uma satisfação. Quer dizer, o setor também oferece essa possibilidade para o consumidor ser um pouquinho mais cauteloso, mas executar mesmo assim? Sem dúvida, o setor da construção civil no Brasil
nos últimos anos, ele veio com muita tecnologia. A própria feira, a Revestir, que está para ser em março, para acontecer, ela traz muitos produtos alternativos com visual, estética de produto A e com preço muito competitivo. Então, nós estamos, tanto os fabricantes quanto as revendas, né, os lojistas, a gente está preparado sim para ter essa opção, essa gama, esse leque, vamos dizer, porque eu sou designer de produto, a gente já se antecipa, vislumbrando 3 anos para frente, a gente já antecipa algumas coisas, buscando fora, em outros países, alternativas de produtos ecológicos, de produtos de poliuretano, que vêm substituir produtos que seriam um preço um pouco mais de valor agregado, e a gente agora tem que voltar para a palavrinha mágica, que são os produtos com mais commodities, que são os produtos mais econômicos, né? E com toda a similaridade de um produto natural que talvez custaria um pouco mais. Então, nós estamos preparados sim, eu acredito que unir, né? A gente tem que se unir, dar aquele jeitinho brasileiro que a gente consegue. As fábricas são bem parceiras das revendas, então aqui eu estou representando uma revenda, por acaso eu também sou fabricante, então a gente tem com a revenda essa flexibilidade de estar mexendo nos preços, a nossa precificação ela tem sido um pouquinho abalada, a gente tem ganhado menos para que a gente tenha um produto mais competitivo. E isso é a realidade, a gente não ganha, o nosso markup ele está sacrificado, mas a gente consegue passar por essa crise sim. Por esse processo. Você comentou até, antes da gente entrar no ar, com relação ao comportamento, à postura. O brasileiro ele não é, muitas vezes, de fazer por conta. Ele depende um pouquinho de contratar. Isso realmente é um exemplo que vem às vezes de fora, países que têm menor mão de obra, e aí os homens, as mulheres se viram para mexer em casa. Quer dizer, não deixam de mexer em casa, mexem, mas se tornam os próprios empreendedores do negócio. Isso. Aqui tem o marido de aluguel, né, que também me colou, porque os maridos, eles não têm esse hábito mesmo de fim de semana, tá fazendo alguma coisa dentro de casa, então é jogar bola, churrasco com os amigos. E nos outros países é o que a gente chama de bricolagem. A Leroy Merlin, ela começou trazendo o setor de bricolagem, de faça você mesmo, né? Aplique você mesmo. E hoje a gente tem várias opções de produtos que a gente cola com silicone, outros com adesivos, outros já são adesivos, produtos emborrachados. Ele tira, ele mesmo cola e fica parecendo um revestimento de cerâmica. E isso não inviabiliza a venda do nosso setor cerâmico. O contrário, eu acho que vem agregando, porque a gente vai dando, o que a gente estava falando anteriormente, a possibilidade do cliente que queria gastar X, ele tem que gastar um Y. A gente tem que ser flexível. Eu não posso dizer eu só tenho porcelanato importado, eu também tenho que ter essa bricolagem que eu aposto muito. Fica até uma dica para o setor. Eu já fui para a China 2 vezes e nós temos sim produtos alternativos, tanto fora quanto no Brasil. Indústrias brasileiras apostando em poliuretano, em produtos sustentáveis e ecológicos. Enfim, a gente está buscando essa alternativa. E criar esse hábito do faça você mesmo, né, gente? Um fim de semana, de repente eu quero mudar uma cabeceira da cama, eu tenho um produto que eu mesma consigo colar. Isso é fantástico. Eu tenho na loja produtos que eu posso oferecer como faça você mesmo. Os maridos não vão gostar muito, né? Vai arrumar. Vai falar para a mulher, arrumou serviço para mim para no domingão, mas realmente faz diferença, né? Faz a diferença porque você economiza numa mão de obra, você não tem a sujeira porque eles são produtos práticos de se colocar. O que a gente tem terror, né? A dona de casa tem horror, a poeira, aquela coisa de quebrar, de todos os móveis fora do lugar, né? Então isso apavora um pouco. Eu acho que é uma alternativa que a gente deve ficar atento porque ela está aí e pouco explorada. 2015, então, com tudo isso que a gente está conversando, você acha que realmente tende a ser positivo com essa mudança de comportamento, principalmente a partir do meio do ano para o segundo semestre, né? Do meio para o final do ano, a gente consegue realmente dar essa animada, essa respirada no mercado? Olha, nós temos que conseguir. Isso é uma coisa nata também do brasileiro, né? Dar a volta por cima, até aquele ditado, com aquele jeitinho brasileiro, a gente vai passar,
2015, se a gente não entrar nessa concepção crise, óbvio que nós estamos ainda tímidos para grandes investimentos, mas eu creio que o quadro ele começa a se modificar no meio do ano pelo nosso, né, voltando a dizer, pelo nosso comportamento, que nós temos que ter agora, é imprescindível uma mudança de hábitos, né? Uma restrição a algumas coisas que eu podia fazer, eu já não faço mais, uma readequação. Se eu gastava X, eu não posso gastar ao mesmo tanto, tudo bem, eu tenho que adequar, porque eu tenho que passar por esse ano de 2015 bem. Então, a mudança de hábito e comportamento vai fazer com que a gente tenha um desempenho positivo na nossa vida, na indústria, no comércio, na nossa vida pessoal mesmo. A construção civil continua sendo um grande contribuidor para a economia brasileira, sim, né? Olha, eu sou suspeita, né, porque eu estou há 12 anos e nada me faz desistir dela. É uma paixão, porque por esse motivo de ter várias opções, é um segmento que a gente consegue se reinventar. Não é um segmento fechado, engessado. A gente se reinventa com produtos e é muito gostoso. Eu acredito, não vai parar, não tem como parar, né? Não tem como parar, tem como tirar o pé, mas é positivo sim. O meu olhar para o segmento de construção civil ainda é positivo, eu aposto, eu vou com cautela, mas eu vou continuar com os meus projetos, meus investimentos, com cautela, mas com segurança de que vai ser positivo até o fim do ano, para meados de 2016. Maravilha, perspectivas ótimas aí para esse ano. Márcia, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e desejar sucesso, logicamente, para todo mundo do segmento, que é um segmento fundamental na nossa economia, a gente sabe. Eu que agradeço. E sucesso e positivo, né? Buscar índices Pensamento positivos positivo, desse exato, ano. Muito exato. obrigado. E o Claro Notícias de hoje fica por aqui, mais notícias no nosso portal, tvclaré.com. Amanhã a gente volta 12h30. Até lá!